Essa live hoje, lendo um texto que todos eu acredito que já conheçam, mas eu quero ler esse texto de novo aqui, que ele é bem interessante e tem tudo a ver com aquilo que eu quero falar hoje. Essa passagem, eu quero ler ela bem inteira, porque ela trata do comecinho do ministério de Jesus, logo no iniciozinho, né? Jesus, ele aparece e eu quero trazer menção a algo para você. Lembrem-se que Jesus nasceu, e quando Jesus nasceu, correu-se um boato de que havia nascido o rei dos judeus. Vocês se lembram disso? Esse boato percorreu por toda Jerusalém, né? Ao ponto de, na época, Herodes ter ficado realmente enciumado, porque ficou sabendo que 3 reis estavam atravessando a cidade. Ele mandou chamar esses reis e ele questionou esses reis o porquê, qual o motivo deles estarem ali. E eles disseram que foram visitar o rei dos judeus, que havia nascido, que estavam sendo guiados por uma estrela. Enfim, Herodes disse: então vão, quando vocês o encontrarem, voltem e me avisem onde ele está, para que eu possa ir lá também adorá-lo. E eles foram, mas avisados pelo Espírito, de lá pegaram outro caminho para que Herodes não encontrasse a criança. E Herodes, tomado de ciúme, o que é que fez? Mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade, na expectativa de eliminar a Jesus de Nazaré. Isso é uma artimanha do diabo. E isso já mostra que não é de hoje, que infelizmente pessoas, líderes espirituais ou não, já foram influenciados pelo diabo. Quantas vezes se deram lugar para trazer, infelizmente, prejuízo, atraso à obra de Deus. Mas, irmãos, aquilo que Deus fez, o diabo não tem poder de parar. Então Jesus foi levado, criado fora da sua região, provavelmente passou tempo no Egito, depois voltou, morou em Cafarnaum, morou na Galileia. E Jesus reaparece agora com 30 anos de idade. Veja, 28 anos depois. 28 anos depois, vai fazer 28 anos esse ano, por exemplo, 27 na verdade esse ano, que eu cheguei em Belo Horizonte, por exemplo. Tem uma vida em Belo Horizonte. Então foram uma vida inteira, até Jesus reaparecer. Ele aparece quando criança, logo depois de nascer, e reaparece aos 30. Existe um conto de que ele está narrando lá na palavra de Deus, que aos 12 anos ele esteve lá no templo, junto com seus pais, mas é uma passagem muito rápida, a gente não tem muitos detalhes. Enfim, ele reaparece agora como ministro aos 30 anos de idade, 28 anos depois desse fato ocorrido, que Herodes mandou matar as crianças até 2 anos de idade. Jesus reaparece com 30 anos de idade. Agora pense que durante 28 anos se ouviam rumores de que o Cristo estava por ali, As pessoas não esqueceram do fato de que as crianças foram mortas aos 2 anos de idade, Existiam pessoas que testemunharam o nascimento do Messias, os pastores que viram, enfim, uma gama de pessoas testemunharam, e certamente isso se propagou em toda Jerusalém, quiçá em todo Israel, sobre o nascimento dessa criança. Só que ninguém sabia, ele estava no meio do povo, podia ser qualquer um. E por isso, obviamente, lá em Atos, quando Gamaliel faz o seu discurso, ele diz: não já apareceram outros se dizendo ser Cristo, inclusive entre eles um tal de Teuda, E ele acabou sendo morto e ninguém ouviu falar mais dele. Então veja, durante esses 28 anos, o diabo tentou levantar pessoas para se parecerem com Cristo, para dizer que era Cristo, ou mesmo as pessoas botavam nas suas cabeças lá que eram o próprio Cristo, sei lá por quê. Fato é que outras pessoas apareceram. Foram 28 anos de expectativa, 28 anos de espera, até que Jesus reaparece aos 30 anos. E quando João vê Jesus, João Batista, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, que era primo de Jesus, tinha uma diferença de idade de 6 meses aproximadamente, mas que provavelmente não se encontraram durante a sua adolescência, a sua juventude, vieram se encontrar já adultos agora. E ele diz: eu sei que é ele, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus reaparece com 30 anos, e aí ele começa a chamar os seus discípulos. E aí eu quero ler esse texto a partir daqui. Veja que tinha 28 anos de expectativa de surgimento do Messias. Antes de ler o texto, deixa eu colocar uma minhoca na sua cabeça. Se você vivesse nesse período dos 28 anos, em que o povo estava na expectativa do surgimento do Messias, como você esperaria encontrar o Messias? Com que aspecto? Com que fisionomia?
de que maneira, como ele se comportaria na sua cabeça, né? Se você não conhecesse o final da história, se você fizesse parte da população de Israel naquela época que tinha expectativa do surgimento do Messias, como você esperaria o Messias, né? Pois bem, é dentro desse contexto que eu quero narrar algo para você interessante. Diz assim João capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, João estava novamente com 2 dos seus discípulos. João, esse o Batista. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. 2 discípulos de João, eram pessoas que já estavam acompanhando João no ministério, e quando ouviram João falar: isso ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles, que eram discípulos de João, passaram a seguir Jesus, fazendo jus à palavra que Isaías tinha profetizado 730 anos antes, dizendo que ele era, né, a voz que clama no deserto e que preparara o caminho para o Senhor. O que era preparar esse caminho? Era preparar um ministério, era começar a dar os primeiros passos, para que quando Jesus chegasse, ele não precisasse começar do zero, no anonimato. O ministério de Jesus já começa com alguns discípulos que seguiam a João, e isso está bem claro aqui, né? Jesus olhou em sua volta, então viu que esses discípulos o seguiam, e disse: o que vocês querem? Perguntou Jesus, e eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Aí ele disse: venham e vejam. Disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia ali com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram a Jesus. André, irmão de Pedro, logo depois foi procurar seu irmão Simão. Ele disse: olha, encontramos o Messias, isto é, Cristo. Encontramos o Messias, isso é Cristo. Veja só que interessante. André vai atrás de Pedro e diz: Pedro, meu filho, encontramos o Messias. Vem cá, tu tem coragem de dizer para alguém que encontrou algo que tu nunca procurou? Então, certamente, eles já tinham expectativas. André estava seguindo João Batista na expectativa de encontrar o Cristo, né? Ele diz com todas as letras aqui: olha, encontramos o Messias, Cristo. André, então, levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas a partir de hoje será chamado de Cefas, que é Pedro. Bom, no dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia, e lá encontrou Filipe. E disse a Filipe: siga-me. Bom, Filipe não era de lá, mas era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Então eram amigos de Pedro e de André, né, que certamente também estava ali por perto com João, procurando o Messias, procurando Jesus. Então Felipe também, por sua vez, saiu a procurar Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e nos profetas escreveram, ou seja, o Cristo, mas seu nome é Jesus de Nazaré, ele é filho de um homem chamado José. Aí Natanael fez: Nazaré? Nazaré? Exclamou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí disse Filipe: venha e veja você mesmo. Então Jesus viu Natanael se aproximando e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Veja, Natanael, aquele mesmo que exclamou: poxa, pode vir alguma coisa que preste lá de Nazaré? E Jesus disse: esse camarada é íntegro. E ele foi honesto, né? Ele falou mesmo o que estava pensando. Então veja, pode ser que você seja íntegro e falar coisas, de repente, que não soam razoavelmente ou politicamente corretas, né? Chegar para alguém na casa e dizer: pelo amor de Deus, vem algo que preste de Nazaré, né? Então veja, ele diz: esse aí é um homem muito íntegro, né? E aí Natanael disse assim: como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes mesmo que Felipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é de fato filho de Deus, o rei de Israel. E Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi na figueira? Você verá coisas ainda maiores do que essa. E acrescentou: eu lhe digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja que coisa interessante isso, né?
Agora veja que mesmo alguém com a intenção correta, mesmo alguém íntegro, mesmo alguém honesto, pode julgar alguém pela aparência, né? Pode julgar um perfume pelo frasco. Veja que mesmo alguém íntegro, segundo Jesus disse, eu não conheço ninguém tão íntegro como esse camarada, pode simplesmente julgar o conteúdo pela embalagem, né? Foi isso que ele fez. Ele, antes mesmo de conhecer Jesus, ele julgou Jesus pelo lugar onde ele morava, né? Pela embalagem que ele morava. E a gente às vezes é factível para isso mesmo. Por que nós às vezes cometemos isso ou esses erros? Porque criamos expectativas baseadas em nós mesmos, né? Certamente, e obviamente com bases bíblicas, Natanael sabia que o Cristo haveria de nascer na cidade de Belém, né? Ou na cidade de Davi, que era o mais coerente. Só que agora ele morava lá em Nazaré. Ele de fato nasceu em Belém, né? Você lembra que ele teve que ir para Belém, nasceu lá e depois foi tirado de lá, fugiu de lá para não ser morto. Enfim, mas ele morou em Galileia, né, dos gentios. E lá na Galileia ele cresceu e de lá ele partiu para o seu ministério. E talvez só para provocar alguns religiosos mesmo, né? Talvez isso tudo se deu para que a gente não botasse expectativa na embalagem, sim no conteúdo, né? Naquilo que Jesus trazia. Perceba que quando Jesus traz uma palavra de conhecimento acerca de Filipe, dizendo, olha, eu te vi debaixo da figueira antes mesmo, ou de Natanael, eu te vi debaixo da figueira antes mesmo de você, de Filipe ter te chamado, aquilo diz, cara, esse cara é um homem de Deus mesmo, né? Mas a priori ele julgou ele pela cidade que ele nasceu, né? Isso mostra, irmãos, que nem sempre Deus vai nos dar as respostas na embalagem que a gente quer, né? A gente precisa estar bem, com os olhos bem abertos a isso, para a gente não cometer erros, porque esse foi exatamente o erro que os religiosos cometeram. E esse erro que os religiosos cometeram ao não aceitar Jesus, ou o ministério terreno de Cristo, foi com base nas suas expectativas falsas influenciadas pelo diabo. Né? Eles se perderam no meio do caminho, na sua jornada, deram mais ouvidos à religião do que a Deus, deixaram-se influenciar pelo cão do inferno, ficaram cegos talvez com as suas ideologias, cegos com seus achismos, cegos com seus costumes, cegos com as suas tradições, e não atentaram para a voz do Senhor. Veja como a gente pode ficar tão cego, né, com algumas coisas na vida que nos impeçam de ver o agir de Deus. É sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, né? De uma maneira bem mais calma, bem mais tranquila, mais reflexiva para você, né? Veja como a gente pode, simplesmente por causa de paixões pessoais, cegar os nossos olhos e os nossos ouvidos para aquilo que Deus pretende fazer. E colocar em xeque um monte de outras pessoas, como se estivessem em caminhos opostos ou errados, só porque as pessoas não pensam como a gente pensa, só porque as pessoas às vezes não agem como a gente age, ou porque aquilo que a gente tinha expectativa não veio como a gente criou a nossa expectativa, como se Deus tivesse compromisso de fazer as coisas do meu jeito só para me agradar, né? Eu me lembro de um filme, talvez você até me condene por esse filme, mas eu não tenho problema de falar, porque eu sou muito aberto, minha vida é um livro aberto. Mas tem um filme que se tornou série, né, que se chama O Alto da Compadecida, né, que foi gravado no Nordeste, é um filme divertido, de comédia, né, baseado no romance de um homem chamado Ariano Suassuna, né. E nesse romance de Ariano Suassuna é bem interessante, porque quando Jesus aparece para as pessoas que teoricamente estavam na expectativa do seu surgimento para ser seu intercessor, Jesus aparece como negro, né? E aparecendo como negro, ele diz, eu vim de propósito para ver a reação de vocês, né? E é interessante que as pessoas brincam ali como se estivessem num purgatório, etc. Mas depois que um certo protagonista lá ressuscita, ele está num determinado caminho e, segundo o romance de Ariano Suassuna, Jesus novamente aparece para ele e mais uma vez com a pele negra, escura. E aquele protagonista que outrora foi beneficiado pelo próprio Jesus, negrinho, agora desdenha de Jesus porque não tinha uma memória celestial, né? Desdenha de Jesus exatamente por causa da cor. E alguém diz assim, olha, cuidado, que às vezes Jesus se disfarça para estar no meio de nós só para testar nosso coração, só para testar o nosso achismo, o quanto nós somos senhores de nós mesmos. Ele diz, sim, ele pode até fazer isso, mas vir como um negrinho eu acho difícil, né? Então às vezes acontece muito isso na nossa vida. Talvez coisas aconteçam, situações se mostrem diante de nós para testar se realmente a nossa força está em Deus, né? Ou se nossos achismos, ou se nós não somos senhores de nós mesmos, muitas vezes. Senhores das nossas paixões,
das nossas próprias opiniões. Bom, enfim, pastor, o que é que essa história toda de Filipe, de Natanael, de Jesus preto ou não, que o senhor quer, onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar da seguinte maneira. Hoje pela manhã nós encerramos a nossa live falando sobre algo importante. Essa semana o presidente da República do Brasil fez um pronunciamento e nesse pronunciamento ele convoca os líderes espirituais da nossa nação para um jejum em prol da nação, né? Ele não deu detalhes, ele não falou o motivo pelo qual ele queria, mas ele faz uma convocação aos líderes espirituais dessa nação para jejuar e orar pelo nosso Brasil, né? Pelo nosso país, pela situação que está ocorrendo lá fora. E desde o momento desse pronunciamento eu tenho visto muitas vezes uma polarização de crentes discutindo entre si, né? Colocando suas opiniões, seus pós e contras, e só demonstram que são senhores das suas próprias opiniões. É isso que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar. Então, baseado nisso, vamos por partes. Primeira coisa, jejum é bíblico. Bom, jejum é bíblico. Foi bíblico na Antiga Aliança, continua sendo bíblico na Nova Aliança. Certa vez chegaram para Jesus e disseram, peraí, se até os discípulos de João Batista, eles jejuavam, por que teus discípulos não jejuam, Jesus? E Jesus disse, porque não é certo exigir algo dos convidados enquanto o noivo está com eles. Mas no dia que o noivo for tirado, então eles vão precisar fazer algo. Ou seja, o que ele estava dizendo? Ele disse, enquanto eu estou com eles aqui, eles não têm necessidade de jejum não. Eu os tenho guardado com a palavra que o Pai me deu. Mas vai chegar um tempo que eu vou partir para a glória e aí eles vão precisar jejuar. Em Atos capítulo 13, a Bíblia narra um ponto interessante e fala explicitamente sobre jejum. Quando a Bíblia diz que em Antioquia haviam profetas e mestres, entre eles muitos homens importantes, e estava lá também Barnabé e Paulo, né? E a Bíblia diz que eles estavam jejuando e orando, servindo ao Senhor, quando falou o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo falou, separe-me Barnabé e Paulo. Naquele momento devocional, né? De oração e consagração em jejum. Então veja, a gente sabe que depois da obra de Cristo Jesus na cruz, tudo já nos foi dado, já nos foi confiado, e tudo que nós precisamos é crer e viver pela fé. É pela fé que o cristão vive. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. A Bíblia não diz que sem jejum é impossível agradar a Deus, a Bíblia não diz que sem oração é impossível agradar a Deus, a Bíblia não diz que sem campanha é impossível agradar a Deus, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é sobre essa base que nós vivemos, sobre a fé. Tanto é que nós proclamamos a palavra da fé que nós cremos. Essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé, ele diz, creia com o coração, confesse com a boca. Aquilo que Jesus já fez. Então nós sabemos que o jejum não tem um poder maior do que a obra de Cristo na cruz. E nem que se a gente jejuar, Deus vai fazer algo que seja maior do que o que ele já fez. Porque quando ele deu seu filho na cruz do Calvário para morrer por cada um de nós, ele está fazendo algo impensável. Ele fez ao extremo, ele foi ao ápice, ele foi ao impensado. Não tem nada maior do que isso que Deus possa fazer. Então, se o que Jesus fez naquela cruz não for suficiente para resolver os nossos problemas, eu tenho certeza que o jejum não resolve, não. Deu para entender isso? Então, veja, a gente sabe que o jejum não muda Deus, que o jejum não vai fazer Deus fazer algo maior do que o que ele já fez, que foi dar o seu próprio filho na cruz do Calvário. E que também o jejum não vai mudar uma circunstância do lado de fora. Mas o jejum vai mudar cada um de nós na percepção do que temos por dentro. O jejum ele serve como mortificação da nossa carne. Ele serve para nós colocarmos a nossa carne no lugar. E é importante na nossa aliança, assim como Atos 13, associado a esse jejum, nós termos junto com ele uma oração, um tempo, um período de oração, de intercessão, né? Porque uma vez que estamos jejuando, estamos sensíveis ao mundo do Espírito e orando em outras línguas, nós ressaltamos e estamos mais suscetíveis a entender, a tomar decisões, a tomar direções, né? Até mesmo ser guiados pelo próprio Espírito em como orar, em como interceder. Então, o jejum não tem o objetivo de forma nenhuma de mudar a circunstância externa e nem de mudar a Deus. Mas o jejum ele muda cada um daquele que pratica. E associado à oração vai levar esse povo todo a
um momento de sensibilidade. Agora veja, isso está te dizendo eu, pastor Marcelo Carvalho, meu irmão, que tive o privilégio de conhecer a palavra revelada. Né? E eu não quero aqui restringir isso ao rema, não quero restringir isso ao verbo da vida. Existem muitos outros irmãos, inúmeros irmãos, não só no mundo, mas no Brasil e em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que conhecem a doutrina neotestamentária. Eu vi recentemente agora o Luciano Subirá falando sobre isso de uma maneira também super equilibrada. Né? Então veja, eu não quero aqui restringir só para a gente o conhecimento, mas fato é que a maioria dos cristãos não tem esse entendimento. A maioria dos pastores levam seus membros a jejuar e orar em prol de que Deus faça algo por eles. Fazem isso por maldade? Certamente que não. Eles o fazem, irmãos, porque é o nível de revelação que eles têm e eles vivem naquele nível de revelação ali. Agora veja bem, se pastores, líderes evangélicos, de denominações, de igrejas, muitos deles não têm uma compreensão como nós temos, de que o jejum não muda a circunstância, não muda Deus, e está levantando o seu povo para jejuar e orar. Por que a gente ia esperar uma revelação, uma super revelação do nosso presidente, que nem pastor é? Quando eu vejo o presidente da República se pronunciando e chamando os líderes espirituais para orar, para se consagrar, para juntos, irmãos, eu vejo isso como um ato muito mais poderoso do que o próprio jejum. Você entende? Não dá para você esperar que o presidente da República tenha uma revelação que o pastor Marcelo Carvalho, que ensina há 10 anos, 12 anos no Rema, tem. Deu para entender o que eu estou dizendo? Então, a gente não pode esperar. Ah, não, agora, mas é porque eu não concordo, porque eu creio que... Deixa eu te dizer uma coisa, não é hora da gente ficar divergindo na doutrina e sim convergindo no amor. Não é hora de divergir na doutrina, é hora de convergir no amor. Vamos se voltar no amor, deixa eu te dizer. Maior do que a doutrina, meu irmão, é Cristo e é Ele que nos une. Não me importa se a denominação A, B ou C crê diferente, importante que nós vamos estar juntos nesse propósito. A gente vai estar conectado nesse propósito e apoiando o líder máximo da nossa nação. Gente, nós estamos falando de um presidente da República que nos representa. Ele não me representa. Representa você sim. Se você é crente, ele te representa sim. Você pode até não ter votado nele, mas ele te representa sim. Porque nós vivemos numa democracia e uma vez que ele foi eleito, ele é o teu presidente, quanto ele é o meu presidente, quanto ele é o presidente de qualquer um. E nós, como crentes, precisamos orar por esse homem. Ou pelos governantes do nosso país. Você querendo ou não, ele é o seu presidente também. E se ele teve uma iniciativa de reunir, deixa eu dizer, ele não reuniu a gente para ir para o boteco tomar cachaça. Ele não pediu para a gente se reunir para orar para Ave Maria, para Nossa Senhora Aparecida. Ele está se unindo e nada contra as pessoas que lá creem e orem para Maria ou para quem quer que seja. Eu não estou aqui para criar a desavença, não. Muito pelo contrário. Mas ele está chamando para a gente adorar, para a gente jejuar e orar ao Deus do céu, irmãos. Então, se a gente começa a criar polarização dentro disso, a gente está colocando política, a gente está colocando ideologia ou a gente está colocando doutrina acima do próprio Senhor Jesus Cristo, da unidade da sua santa igreja. É isso que eu quero trazer para você. Mas eu não concordo com o nosso presidente. Sabe por quê, pastor? Porque o nosso presidente, ele fala um monte de bobagem, ele faz coisa errada, ele faz de uma maneira errada, ele é estabanado, ele é todo sem jeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes de você ser crente, talvez milhares, centenas de milhares ou milhões de homens oraram para um dia a gente ter um presidente que pudesse nos convocar para um jejum e uma oração. Talvez na década de 70, talvez na década de 80, talvez na década de 90, homens e mulheres se juntaram em avivamentos, convocando a Deus, pedindo, Deus nos dê alguém que nos represente, que possa nos convocar como igreja, nos unir em torno de um propósito. Homens a vida inteira oraram por isso. E quer saber? Hoje nós temos, mas talvez não veio na embalagem que você queria. Talvez não veio da cidade que você queria, nem do partido que você queria. Olha que coisa. E talvez você esteja agora como Natanael, dizendo, será que pode vir alguma coisa que preste de um Bolsonaro? Ei, será que a gente não está de olho na embalagem e esquecendo o conteúdo? Por favor, me responda, eu não quero ficar falando sozinho.
Será que sou eu que estou enxergando isso? Ou será que o que nos une não é maior do que aquilo que nos separa, gente? Eu vou botar política acima disso? Eu vou botar ideologia acima disso? Por favor, onde está a sensatez do povo de Deus? Aleluia. Está entendendo, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa, é hora da gente estar unido nisso, irmãos. Cada um crendo da sua forma. Deixa eu te dizer, aquele que crê que faz jejum, faça. Quem não crê, não faça, mas não critique. Fique calado. Fique quieto. Eu, pela manhã, falei sobre o texto lá de 2 Crônicas, capítulo 20, sobre o rei Josafá. E o texto ele é muito claro. Josafá estava desesperado e não sabia o que fazer. Ele disse, eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei. Sabe, talvez ele tivesse atabalhoado, talvez ele tivesse estabanado, falando coisas que não devia. Não sei. Na verdade, Josafá queria ser um bom rei, como seu pai foi um bom rei. E talvez estivesse atabalhoado com a coisa, não soubesse como fazer. Né? Nunca teve antes naquela situação. Não sabia, talvez, lidar direito com as palavras. Talvez seja assim. Né? Mas talvez tenha sido dado ele exatamente para confundir os senhores de si mesmos. Né? Porque talvez a gente esperasse um presidente mais polido, mais elitizado, um cara mais intelectual, né? Que falasse mais bonito. Talvez a gente esperasse isso. E se ele for o cara que Deus levantou, com que cara a gente vai ficar? Porque a gente não tem como saber, só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe. Você dizer que ele é de Deus ou do diabo, isso é presunção da nossa parte. Só Deus sabe. O que nós precisamos fazer é cumprir, praticar o que a palavra de Deus diz e manda. E a palavra diz que nós devemos honrar, orar pelos nossos governantes, se submeter àqueles que estão em posição de autoridade, né? Para a gente não cair no erro dos religiosos da época de Jesus, que esperaram um Cristo diferente, né? Talvez com outra pegada, talvez vestido de uma maneira diferente, talvez que não viesse da Galileia, mas que viesse de uma cidade rica, de Israel, né? Mas não veio, veio o carpinteiro. Olha que legal. Veio o carpinteiro que foi criado em Nazaré. E aí confundiu a cabeça dos senhores de si mesmos, né? Natanael era um grande homem íntegro. E aqui eu não estou aqui questionando você que até agora talvez tivesse com opinião contrária, dizendo que você é ruim. Não. Jesus disse, Natanael, tu és um homem íntegro. Tu és um homem íntegro. Só que tu está olhando para a embalagem e não para o conteúdo. Né? Esquece que foi o Bolsonaro e pense no que foi chamado para fazer. Né? Esqueça a figura do presidente Bolsonaro e pense no que esse homem convocou os líderes para fazer. Nós já tivemos, infelizmente, outros governos do país que, ao invés de buscar a Deus, buscavam forças do ocultismo. E isso é evidente a todos, todo mundo sabe disso. Eu não estou aqui para criticar homem, não. Eu estou falando de uma realidade. Infelizmente, a gente já teve governantes no nosso país que buscavam forças do mal, ocultismo, bruxaria, para se manter no poder. Hoje nós vemos um homem que talvez não seja o estereótipo que a gente quer, talvez um cara grosseirão, né, como alguns chamam. Tudo bem, ele é mesmo. Né, que não fala bonito, não fala mesmo não, que fala bobagem de vez em quando, fala mesmo, bicho, fala um monte de coisa errada, né? Mas que trouxe uma proposta que ninguém trouxe. Por que não unimos-nos, os líderes espirituais dessa nação? Talvez o que passe pela... Talvez, eu não posso afirmar, quem sou eu para afirmar, mas talvez o que passe na cabeça do nosso presidente é assim, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, eu não tenho uma direção a tomar, e a única coisa que me foi inspirado por alguém, talvez alguém falou isso no ouvido dele, só aconteceu um governante que passou por isso, estava prestes a ser destruído, estava prestes a ser, passada a perna nele. Três reis estavam contra ele. Olha que curioso, 3 reis contra Josafá, 3 poderes distintos contra Josafá, e Josafá sozinho. Aí Josafá diz, eu não sei o que fazer, estou desesperado. O que eu posso fazer? Já sei, vou chamar os sacerdotes. Já que eu não sei o que fazer, eu vou chamar o sacerdote para jejuar e orar, para ver se Deus fala. Né? Vou fazer isso. E ele fez. E ele fez, e sabe o que aconteceu? Deus falou por meio de um profeta. Deus falou e deu uma direção. E sabe qual foi a direção que Deus deu? Disse assim, olha, essa guerra não é tua, é minha. Essa batalha não é contra você não, Josafá. Essa batalha é contra mim, então deixa comigo que eu vou resolver o problema.
Você só vai celebrar, bota o povo para cantar. Pegue os músicos, né, da tribo de Levi, coloque-os na frente da batalha. Quem já viu ganhar guerra cantando música? Né? Quem já viu alguém ganhar uma batalha tocando música? E ele foi, botou lá. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles estavam juntos acampados. E foram desbaratados, sozinhos, começaram a entrar em confusão. E um começou a brigar com o outro. Começou um exército guerrear contra o outro. Os três poderes que estavam juntos para derrubar Josafá, um começou a brigar contra o outro. Um contra o outro. O pau quebrando. E Josafá só observando. Quando terminou, Deus disse, pronto, tá feito. Agora vai lá e pega os despojos. Porque agora tu vai ver o que é que eu preparei para ti. E sabe de uma coisa? Eles foram lá e pegaram os despojos, voltaram e se tornaram mais fortes, mais poderosos do que antes de serem atacados. Isso mostra que se a gente tiver em unidade, se os nossos sacerdotes, e aqui eu quero dizer que todos nós somos sacerdotes diante de Deus, se a gente realmente levar a sério isso, e se a gente se consagrar em um tempo e orarmos a Deus por meio da oração, da intercessão, por meio das ações de graças, baseado naquilo que Jesus já fez, por meio da oração de concordância, naquilo que já nos é facultado na própria palavra de Deus, por meio disso, se nós nos dedicarmos nesse tempo, talvez, Deus possa levantar um profeta. Ou mesmo, Deus possa simplesmente usar aquele envelope amassado para trazer a carta desejada. Talvez Deus possa usar aquela embalagem que a gente não foi muito com a cara dela para trazer o que precisamos, para trazer o conteúdo. E talvez Deus dê sabedoria a um homem para lidar numa situação como essa e proteger o seu povo. Deus usou homens que nem tinham aliança com ele para proteger o seu povo. Deus pode usar quem ele quiser. Deus ainda continua no seu trono e ele continua sendo o grande eu sou e não o grande eu era. Deus, ele tem onipotência, todo poder. Ele tem onisciência, ele tem todo saber. E através disso, ele ainda é soberano. E com a sua soberania, ele pode determinar o que quiser, desde que não fira a sua própria palavra. Então, não subestime Deus em suas ações, porque você não foi com a cara do vaso que está trazendo a mensagem. Então não subestime as ações de Deus se você não concorda muito com a cidade em que ele nasceu. Porque afinal de contas, o próprio Natanael diz para o Jesus poder enviar o que preste de Nazaré, estava falando sobre o Rei da Glória. Se os homens são capazes de julgar o Rei da Glória pelo seu nascimento, imagino que nós não somos capazes de julgar um outro qualquer. Pensem nisso. Pensem nisso. Antes de fazer o seu discurso acalorado de defesa das suas paixões. Dos seus ideais, das suas ideologias. Pensem nisso. Porque no final das contas, se tudo isso aí que está sendo proposto não for uma orientação de Deus, em que nós erramos se jejuarmos e orarmos? Em que nós teremos ofendido a Deus se separarmos 12 horas do nosso dia e nos abstermos da comida e da bebida para dedicarmos-nos à oração? Isso vai te empobrecer em quê? Isso vai ferir em quê a tua fé? O teu posicionamento? Se ao passar dessas 12 horas entendermos, ou até o próprio Deus se manifeste e diga, olha, não fui eu que convoquei vocês, o que nós teremos perdido? Pense nisso. Agora pense em outra coisa também. Se depois dessas 12 horas que você decidir não participar, houver uma grande manifestação, talvez você carregue para sempre, e um dia vai ter que encarar o Senhor da Glória, se essa ideia partiu dele. Pense nisso. Pense nisso. Se não é de Deus, isso aí, a gente não vai perder nada em jejuar e orar. Mas se for de Deus e você não fizer, você vai perder uma grande chance de poder escrever seu nome na história e dizer, eu estava lá, no dia que houve uma convocação santa para homens e mulheres de Deus,
jejuar e orar pela nossa nação. Estou com a voz embargada, as lágrimas rolando nesse momento, emocionado, sim, porque eu vivi para ver isso. A Igreja de Jesus se unindo em prol de algo que é maior do que as suas diferenças. Eu vivi o ano de 2020 para ver o povo de Deus passando por cima das suas ideologias, das suas paixões pessoais, dos seus achismos, em prol de algo que é maior do que eles mesmos. A unidade do corpo de Cristo Jesus. Eu quero propor para você agora uma pequena reflexão de cabeça baixa, olhos fechados, onde você estiver, em uma oração sincera do coração, consagrando esse tempo ao Senhor. Ou se de repente você ainda assim acha que não é, colocando diante dele as suas razões. Ou se as minhas palavras tocaram o teu coração, você puder expressar isso hoje, dizendo: Pai, eu estava pensando de uma maneira equivocada, mas agora meus olhos foram abertos e eu sou humilde o suficiente para retroceder e dizer: eu estou aqui para fazer a tua vontade. Não é obrigatório. Eu mandei um áudio agora há pouco para os meus liderados, seja de âmbito local, seja estadual, e falei com eles: não é obrigatório, porque a fé é de cada um. A fé é individual. A fé é de cada um. Então não é obrigatório. Não é obrigatório. A fé é individual. A fé é de cada um. Então, ainda assim, eu tomei uma decisão. Eu e minha casa, a partir da meia-noite de hoje, estaremos em um tempo dedicado ao jejum e à oração. Oraremos uma oração a partir de agora de meia-noite. Vamos começar da meia-noite. Oraremos uma oração de intercessão, preparando coisas espirituais, gerando coisas espirituais, para que o nosso país realmente possa receber o reflexo. Não estou falando do território, não. Estou falando do ambiente espiritual do nosso país. Possa receber uma descarga de poder tão grande que o mundo possa ver que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Talvez esse jejum tenha ainda um propósito ainda maior. Ou de mostrar para o mundo que nós somos uma igreja forte, ou de dar-lhes a razão de rir da cara de cada um de nós, porque não conseguimos ser unidos nem mesmo naquilo que cremos, que é a oração e jejum. Pense nisso. Pensem nisso. E vamos orar, em nome de Jesus. Pai santo e amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. São diante dessas centenas de pessoas, Pai, que me ouvem e me acompanham agora, que eu coloco o Senhor em xeque, ou diante deles, a minha vida e o meu caráter, meu Pai. Como homem de Deus, Pai, e livre, graças a Deus, de qualquer pretensão política, Senhor, ou ideológica. De alguém, Senhor, que não tem rabo preso com ninguém, graças a Deus. Eu coloco o meu caráter diante deles, meu Pai, dizendo: eu creio, Senhor, nessa santa convocação, meu Pai. E eu e a minha família estaremos unidos a partir da meia-noite de hoje, Senhor, jejuando, adorando o nome do Teu Filho Jesus Cristo, que quando morreu naquela cruz, nos conquistou uma oportunidade de vivermos diferentes do mundo inteiro, Senhor, amparados pela Tua graça,
guardados pelo teu poder e supridos pela tua glória. Tudo através da obra do teu Filho na cruz. Eu me submeto, meu Pai, e coloco minha vida em teu altar. Coloco a minha vida à tua disposição, Pai. Eu não quero errar. Eu quero acertar e correr a minha carreira velozmente, meu Pai, em direção à tua perfeita vontade. E que o teu Espírito possa confirmar cada palavra ditas nessa noite, Pai. No coração de cada um, porque eu sei que nesse momento lágrimas estão rolando. Pessoas estão sendo confrontadas. Satanás está tentando, Senhor, persuadir a mente de alguns. Mas em nome de Jesus, eu declaro que cairá por terra toda artimanha do diabo, Senhor, que tente roubar os pensamentos de Cristo Jesus. A tua palavra, meu Pai. Que seja, Senhor, uma decisão tão simples de ser tomada como foi no meu coração, no coração de cada um. Uma decisão de submeter-se e apoiar aquele que hoje é o líder máximo da nossa nação. Para mim, Pai, pouco importa se ele sabe ou se ele não sabe a doutrina. O que move o meu coração, Senhor, é a intenção do ato a ser proclamado entre hoje e meia-noite e amanhã ao meio-dia, meu Pai. Então, eu entrego, Senhor, em tuas mãos o meu querer, a minha vida, as minhas vontades, para exercer a tua. Tu que conheces o coração, esquadrinha todo o nosso ser, Senhor. Pelo teu Espírito, dá-nos testemunho da verdade, da palavra do Espírito, para que nós estejamos fortalecidos na verdade, e somente na verdade, no poder do nome de Jesus. E aqueles que creem comigo dizem amém. Posso ouvir um amém de vocês? Posso ouvir um amém de todos vocês aí, povo santo? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu acho que ainda dá tempo de você compartilhar essa mensagem com algumas pessoas e dizer para elas, olha, assiste tudo. Ouve tudo. Ouve tudo para que você possa ser instruído de maneira correta e coerente. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não estou aqui procurando seguidores. Eu não estou aqui, irmãos, tentando representar ninguém. Eu estou aqui como um filho de Deus. E colocando diante de vocês o meu coração e os meus pensamentos. Com base na palavra de Deus. Longe de mim querer ser melhor, não é o meu objetivo. Meu desejo do coração é acertar e fazer o que é reto diante dos olhos do meu Pai. E para isso eu vou devotar a minha vida inteira, todos os dias, para que eu não seja encontrado em falta em coisa alguma, por conta das minhas paixões pessoais. Nunca, jamais. Um dia eu, de fato, decidi, fiz um voto de que entregaria minha vida ao Senhor, e eu quero fazer essa entrega todos os dias. Todos os dias. Para que eu possa realmente estar em paz. Porque hoje eu vou deitar ali, daqui a pouco, depois das nossas orações, e vou dormir em paz. Em paz. Sem peso, sem dúvida e sem condenação. Na certeza de que estou fazendo aquilo que meu coração testemunha da verdade. Amém? Não sigam homens, sigam o coração. Deus te deu um coração puro. Deus te deu um coração novo. Um coração de carne, cujo Espírito nele habita, para que você possa tomar decisões por você e pelo Espírito, baseados na palavra. Não siga persuasão de homem algum, cheio de palavras eloquentes ou bonitas, mas siga seu coração. Siga seu coração, porque eu vou seguir o meu. Eu vou seguir o meu. E sobre a minha família eu tenho responsabilidade. Como cabeça dessa casa. Como cabeça dessa casa. Mas você tem a responsabilidade sobre a tua vida. Se você é pai, se você é mãe, você tem responsabilidade sobre a vida dos teus filhos. Aleluia. Aleluia. Eu amo vocês. De todo o meu coração. Amo mesmo. Amo muito vocês. Viu? Amanhã, às 9h30 da manhã, nós estaremos iniciando o nosso culto.
Nós vamos iniciar o nosso jejum agora, à meia-noite, junto com a minha família em casa, nossos líderes, aqueles que pegaram junto. Amanhã às 9h30 iniciaremos nosso culto na igreja. Teremos um momento de música. Estaremos reunidos com os nossos pastores lá, né? Mantendo, obviamente, todos os limites de segurança. Nós estaremos com nossos pastores lá. E lá nós vamos conduzir o culto com o Tiago Freitas, trazendo uma palavra sobre jejum na Nova Aliança, com Rafael Luque, falando um pouco sobre o poder da oração em outras línguas. Nós vamos ter também o pastor Anderson Laigner falando sobre o poder da unidade da igreja, quando a igreja se une, o que a igreja é capaz de fazer. Você vai ter o pastor Marcelo Carvalho falando sobre o momento que estamos vivendo, sobre a oração do Espírito. E nós teremos também todos os outros pastores nos conduzindo em um tempo de oração. Começaremos às 9h30 da manhã e vamos até ao meio-dia, onde nós encerraremos o nosso tempo de jejum e oração, né, ao Senhor, intercessão ao Senhor. Então, você está convidado a participar, acorda a tua família, acorda a tua casa e chama todo mundo que você puder para que a gente esteja junto nesse momento. É bem importante que nós estejamos juntos nesse momento, como corpo, independente de onde a gente vai estar, cada um na sua casa, mas que a gente esteja junto. Luiz, eu conto com você e com a sua família aí em Santa Fé do Sul. Você faz parte da família Verbo BH, Luiz, e você sabe disso. E eu conto, coloca lá, chama Dona Sueli, chama seu Dete, chama os meninos, coloca o William junto. 9h30 da manhã, eu quero ver todo mundo lá pelo YouTube, juntos, né, nesse momento tão poderoso da igreja, que vai ser, de fato, esse tempo de consagração em jejum e oração, né, como igreja de Jesus. Então eu conto com cada um de vocês, amanhã, a partir das 9h30, para que possamos realmente crescer em tudo isso, tá bom? Amo vocês. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo responder ainda. Vamos ver. A Bíblia Sagrada diz que há casta de demônio que só saem com jejum e oração. Responde essa aí, pastor. Boa essa, né? Eu tenho uma mensagem só para isso, só para falar sobre isso. É bem interessante, né? Porque a gente só pega o versículo isolado, a gente nunca pega o texto inteiro. É incrível como a gente gosta de pegar coisas isoladas para criar doutrina, né? Na verdade, vamos entender a história toda, que você vai entender o porquê que Jesus disse isso, né? É bem interessante, é bem curioso. Não vai dar tempo de explicar, obviamente nós já temos 5 minutos, né? Mas se vocês quiserem, amanhã à noite já vai ter passado o nosso período de jejum, eu posso explicar um pouco sobre isso também para vocês, trazendo luz, né, entendimento, sobre por que Jesus falou que só tem certas caixas de demônio que só saem sobre jejum e oração. Jesus não está dizendo que o nome de Jesus não seja poderoso sobre demônio nenhum, não, muito pelo contrário, é tanto que ele expulsou e ele nem falou que tinha jejuado antes, né? Quando o demônio veio, ele mandou embora, sai, vai sair desse menino agora, e saiu. E os discípulos perguntaram, né? E ele respondeu, né? E dentro das suas respostas ele falou, tem certas caixas de demônio que não saem senão com jejum e oração. Mas ele não quis dizer que o jejum e oração vai expulsar o demônio, não. Até porque Jesus expulsou e ele não tinha jejuado antes, né? Já fica essa dica para você. Mas leia o texto inteiro. Se você ler o texto inteiro, ele é quase que autoexplicativo. Você vai ter condição de entender aquilo que ele disse lá, tá bom? Mas eu posso trazer essa mensagem com mais clareza para você também, não tem problema nenhum. Para mim é uma honra poder ensiná-los, poder instruí-los na verdade da palavra. Agora, amanhã de manhã, o Tiago Freitas vai falar um pouco sobre jejum também. Então, falando sobre jejum, certamente ele vai tocar sobre alguns textos que vai te ajudar, né? Vitor Favoreto, do Verbo Guarapari, meu amigo, meu filho espiritual, tá aí também. Um beijo, Vitinho, amo vocês, viu? Thalita tá aí também, tá todo mundo aí. Gente, muito obrigado, nós já estamos encerrando a nossa live, falta só 5 minutinhos para terminar a nossa live. E eu tô com a garganta sequinha, com vontade de beber água, minha água acabou aqui, né? Verbo Morumbi, um grande abraço aí, ó. Meu amigo pastor Esdras, meu amigo, te amo, viu? Serginho, um beijo, Sérgio. Lucas, um beijo, tamo junto. Cristiliano tá aí também, João Luiz, abraço. Flávia Monteiro, um grande abraço, Flavinha. Ramon Dias, também. Luciana Ferreira, pergunta, minha intercessão serve para meu filho que é maior de idade e não é convertido? Olha,
Veja, esse também é um tema bom que a gente pode abordar um dia aí só sobre intercessão. Veja só, você pode interceder por um não crente? Bom, pode interceder, mas isso não é a garantia que a tua fé vai fazer com que ele se converta, não. Né? A gente sabe que existe alguns demônios que atuam diretamente na mente humana, influenciando inclusive a própria vontade. Então, pessoas que são avessas ao evangelho, por exemplo, muitas vezes sofrem diretamente influência demoníaca, maligna, para que não sejam alcançados pela palavra. Só existe salvação se a pessoa aceita Jesus como Senhor da sua vida. E para desenvolver fé para isso, ele precisa ouvir a mensagem. Então, você precisa interceder por alguém que já é de maior, tem suas vontades próprias, talvez, muitas vezes, trabalhando, né, com autoridade para que esses espíritos malignos larguem a mente dessas pessoas. Agora, isso é importante você fazer uma oração antes no Espírito. É por isso que Paulo diz que nós devemos orar em todas as orações no Espírito, né? Em todas as orações no Espírito. Ou seja, você começa orando no Espírito e aí o próprio Espírito te conduz. Às vezes, num tempo, irmãos, dedicado à oração no Espírito, que é a oração em outras línguas, você pode ter uma manifestação de um dom espiritual, que é discernimento de espírito. E no meio desse dom em operação, que é discernimento de espírito, você pode perceber o demônio que está influenciando determinada pessoa. E aí você utiliza-se, obviamente, do nome de Jesus, a oração de autoridade, a oração da fé, declarando e dando ordem para aquele demônio largar a vida daquela pessoa, a mente daquela pessoa, e obviamente, depois disso, ela vai ficar mais aberta para receber a palavra. Então você pode entrar com a palavra e, obviamente, uma vez que entrando com a palavra, ela vai escolher ou não aceitar Jesus como Senhor. Deus sempre vai prestigiar a vontade humana, né? O livre-arbítrio. Então, não é porque você vai interceder que a pessoa vai se converter, né? Mas existe uma intercessão que pode alcançar o perdido, sim, tá bom? Isso é bem claro na Bíblia, a gente pode fazer também. Bom, no mais é isso, a gente pode amanhã de noite, né? Amanhã de manhã não tem live, porque a gente vai estar no período de oração, mas amanhã à noite a gente pode voltar a conversar um pouco sobre isso, e aí a gente fala sobre essa questão das caixas de demônios, e a gente fala um pouco sobre oração e intercessão. Combinado com vocês? Tudo certo? Podemos agora orar e nos consagrar? Junta a tua família aí, ó, faltam 2 minutinhos para meia-noite, e a partir de agora, até amanhã pela manhã, nós estamos consagrados, até o meio-dia, consagrados em jejum e oração, né, nesse tempo poderoso como igreja de Jesus. Um beijo no seu coração, fiquem na paz e até amanhã às 9h30 da manhã. Tchau, fui, fiquem em paz.